Queridos irmãos e amigos, em João capítulo 5, versos 4 e 5, lemos o seguinte: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que tem fé que Jesus é o Filho de Deus? Então, o que nós vemos aqui, que a fé que vence o mundo é a fé que nos foi dada, a fé dada aos santos, diz Judas. Então, que fé é essa? Fé em Jesus. E quando você crê em Jesus, você recebe essa fé. Não é a fé dos muçulmanos, que é Maomé. Não é a fé dos budistas, que é Buda. Porque a fé tem dois momentos: a ação de crer e o objeto em que se crê. Eu posso dizer, eu tenho fé. E você pergunta, você crê em quê? Eu tenho fé, é uma fé objetiva, subjetiva. Mas quando eu digo a minha fé é Jesus, então é objetiva. Então a minha fé é Cristo, essa é a verdadeira fé. A pessoa está cheia de fé, mas qual é o objeto da sua fé? Maomé. Essa fé é nula diante de Deus, essa fé não serve. Então a fé, uma vez dada aos santos, diz Judas que nós devemos batalhar por esta fé. O que é batalhar por esta fé? É crescer nessa fé. A fé, em outras palavras, é Jesus. A fé, uma vez nos dado, o que foi nos dado? O que é que Deus nos deu? Deus nos deu Jesus. Efésios 3 diz isto. Efésios 1 diz isto. Que esse Cristo que foi ressuscitado e que Deus colocou debaixo dos seus pés toda a autoridade, todos os reinos do mundo, toda a força de Satanás foi colocada debaixo dos seus pés. E aí diz o versículo, os últimos versículos: e esse Jesus Todo-Poderoso foi dado à igreja. Aí é que entra você saber o que é a igreja e se você é ou não a igreja. A igreja é a comunhão dos santos. Quando você está na vida da igreja, você é nós na igreja, é um corpo coletivo. Você é membro desse corpo e sabe que é, então você tem essa fé. Porque a plenitude de Cristo, que enche todas as coisas, foi dado à igreja, que é o próprio Jesus. Aí você vai entender porque Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Seria a mesma coisa que dizer, sem Cristo é impossível agradar a Deus. Sem ser a igreja é impossível ter Cristo. Não tendo Cristo é impossível agradar a Deus. Então há pessoas que se esforçam, um grande trabalho para montar um grande conjunto, um grande coral, e ensaia, e sofre por isso, para agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que o que agrada a Deus é a fé. Então, se você não tem fé, tudo que você faz não agrada a Deus, porque Deus conhece o seu coração e sabe que você não tem fé. E o que essa fé faz? Por que temos fé? Por que temos Cristo em nós? Para ser igual a Cristo. Somos iguais a Cristo. Como igreja eu sou igual a Cristo. Na vida da igreja, aquele que diz que está nele, que anda na luz como ele na luz está, diz a Bíblia que mantém comunhão uns com os outros. Isso é igreja. Igreja corpo. Igreja em que você se responsabiliza em ser membro de um corpo. Você zela pelo corpo, você conhece o corpo, você sabe discernir o corpo e você então é no corpo. Aí você é agraciado por esta grandiosa fé. Aí falando sobre a fé, Jesus fala, exalta muito a fé. Ele diz que quem tiver fé em Deus e não duvidar, pode dizer ao monte, erga-te e lança-te no mar. Isso é dizer. Ele não diz que a fé quieta, a fé sem ação faz qualquer coisa.
Mas esta fé em Cristo te leva a agir. E você pode agir como Cristo agiu. Os discípulos estavam no mar, uma tempestade tremenda, ameaçado de morte. E Jesus estava dormindo. Eles então acorda Jesus. Jesus se levantou, não orou, não clamou ao Pai, simplesmente ele disse: mar, quieta-te, vento cessa, e houve grande bonança. Depois eles falam para os discípulos: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Então a fé que nós precisamos ter é uma fé grande, e esta fé é Jesus. Jesus é o objeto da nossa fé. Quando você tem Jesus no coração, irmão, você tem fé para dizer. Então, o que você anda dizendo? Há pessoas dizendo coisas negativas. Então, e a fé negativa das pessoas são mais fortes do que a fé positiva. Eu vejo pessoas dizendo: ah, esse câncer não tem jeito. Você está dizendo isso. Ah, essa tuberculose, esta AIDS. Então, existem enfermidades que está além da força da medicina. Então as pessoas confessam estas enfermidades: esse meu reumatismo não tem jeito. Isso é uma palavra de fé, só que é uma fé negativa. Mas quando você começa a falar palavras positivas por esta fé, você vai saber que isso vai acontecer. Eu tenho dito para mim mesmo: farmácia você nunca me terá. Olha, Jesus diz que tudo que você disser, não duvidando, vai acontecer. Então eu não duvido. E eu estou com 70 anos, já faz muito tempo, não me lembro quantos anos, que eu nunca mais entrei numa farmácia para comprar um remédio, porque eu disse essa palavra: farmácia você nunca me terá. Eu tenho dito: eu nunca terei problema de próstata. Nunca! Nunca terei câncer. Nunca! Isto é palavra de fé. Jesus disse: o que você disser, até o monte ele vai arrancar. Então por que você não diz palavra de fé sobre você? Eu tenho saúde. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, levou os meus pecados e as minhas enfermidades. Então tudo que você disser, isto é que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão agradou a Deus pela fé. A fé nos leva a ser filhos de Deus. É isso que está escrito lá em Gálatas. Pela fé nos tornamos filhos de Deus. Fé em Jesus Cristo. Então, esta fé me leva a ter um relacionamento íntimo com Deus, como filho. Eu sou filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, pela fé, queridos, você pode tudo. Tudo é possível que crê. Então estenda as tuas mãos para abençoar o que você tem. Pela fé você é próspero. Pela fé você é uma pessoa vencedora. Tudo é possível que crê. Não é verdade? É esta fé. O que adianta você dizer que tem Jesus e ser uma pessoa que vive igual às pessoas que não têm Jesus? Reclamando, cheio de problema, qualquer coisa corre para a farmácia. Que fé é essa que você tem? Qualquer coisa você corre para a farmácia. Não diz uma palavra de fé. Diga. Começa a dizer. Se você tem fé, diga. Sem medo de errar. Jesus disse: aquele que fala sem duvidar, se ele disser ao monte, o monte vai obedecer. Então diga palavras. Diga palavras para você. Abençoa você. Jó já conhecia esta verdade. Jó disse: una-te a ele, ao Todo-Poderoso, e tenha paz. E se tiver qualquer coisa, qualquer perseguição, qualquer humilhação, tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Jó já diz isto. Agora Jesus chega e diz: olha, o que você disser, sem duvidar, vai acontecer. Então olha para você e diga: reumatismo você nunca me terá. Toda enfermidade que há no seu corpo, diga: você está vencida agora. Eu te ordeno, saia. Eu estou curado. O que você disser,
O que você disser, acreditando, sem duvidar, vai acontecer. Creia nisso. Isso é bíblico. Isso é a palavra de Deus. E você vai obter esta bênção. Você vai gozar do que é a salvação. A salvação não veio apenas para perdoar o seu pecado, para você ficar esperando a morte para ir para o céu. A salvação trouxe a você a possibilidade de viver como Jesus viveu. E é isso que Deus quer. Filhos iguais a Cristo. Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos irmãos gêmeos de Jesus. Jesus, o primogênito, o rei. Nós somos seus irmãos. Temos o mesmo Espírito, a mesma capacidade Ele nos deu para viver tão vitoriosamente sobre todo o mal como Ele. A igreja em Cristo, eu em Cristo, estou acima de todo o mal, estou acima de Satanás e todo o seu reino. O reino poderoso de Deus em que eu habito, que é o reino da minha vida, está dentro de mim. E esse reino é poder. E a fé nos traz esta convicção. Que Deus possa te abençoar.